Olá, eu sou a Tainá e estou aqui com o Alessandro para comentar os resultados referente ao mês de junho do VCRA 11. Tudo bem, Alessandro? Tudo bem? Vamos começar então falando dos rendimentos do mês de junho? O fundo distribuiu 97 centavos por cota, né, o que equivale a um yield anualizado de 18,5% ao ano, ou seja, 138% do CDI. Para pessoas físicas, né, você considerando o gross up de imposto, seria o equivalente a 162% do CDI, usando como referência a preço de mercado da cota do fundo. Tá? Fizemos algumas alocações no mês de junho. Se você puder comentar. O fundo continua com a sua estratégia de alocação, né, focando em nomes high grade, como pode ver, né, o fundo fez uma alocação no valor total de 16,3 milhões de reais. Os destaques foram Minerva, BRF e Celme. Pelos nomes dá para perceber o tipo de perfil que a gente está colocando na carteira. E no curso ordinário das operações a gente recebeu 2,1 milhões de reais. Né. Com isso, o fundo terminou o mês com 1,7% de posição de caixa, que a gente já considera um nível bem próximo do ideal de caixa. Assim, a gente não vai trabalhar com zero de caixa, obviamente, porque existe a sazonalidade dos recebimentos de juros, existe algumas operações que têm accrual de juros, também existe um pedaço da carteira relevante que está em PCA. Então, em função desses ajustes, o fundo tem que trabalhar com alguma margem de caixa. O que nós temos feito agora, na prática, tem algumas operações que a gente tem saído devagarzinho com lucro, e abrindo espaço na carteira e fazendo um pouco do giro que a gente chama da carteira, obviamente sempre sem agredir mercado, sempre oportunisticamente, nos preços que a gente entende que fazem sentido, né? Mas continuamos bem ativos no mercado. E acho que um ponto importante é a gente mencionar que essas operações menores são do mercado secundário, né? Exato. Isso, a gente trabalha no mercado secundário, né, esse tipo de operação high grade. Então, são operações que têm liquidez para comprar e também para vender. Obviamente, existe o que a gente chama o bid-ask, né, que é a diferença de preço de compra e venda. Então, você tem que saber fazer isso com prudência para poder se aproveitar disso. Né? Então, né, nunca agredir as ofertas do mercado, mas sempre ser quem provê a liquidez, né? Que aí você se beneficia de uma taxa melhor. Mas a gente é importante, porque se tiver outras oportunidades de alocação no primário, operações originadas pela gente, alguma outra que a gente acha interessante, esses papéis, eles são líquidos, né? E você com isso eu consigo sair para poder abrir espaço de caixa para poder alocar outras operações. O mercado tem ficado em alguns momentos muito estressados, né? Tanto em função de questões macro do Brasil, quanto em função de questões micro do setor do agronegócio, e quando isso acontece, muita gente sai vendendo coisas assim que não necessariamente no preço está certo. Então a gente consegue comprar no preço muito bom operações com bom risco-retorno, assim, com spreads aí 2 a 3%, por exemplo, acima ou da B de referência, no caso de IPCA, ou acima do CDI, no caso de operações de CDI, ou até um pouco mais de coisas de muita qualidade. Então, é um pouco isso que a gente tem feito. E aí, em termos de reserva, né, o fundo está com 80 centavos de reserva, né, essa posição que a gente vem construindo, né, e que depois eu vou explicar um pouco como a gente vai usar essas reservas agora, quando a gente for falar do comentário da carteira. Tá? Acho que a gente já pode pular, então, para a atualização da carteira. E vamos começar por Ruiz? Acho que houve a notícia no mercado aí, né, que o grupo pediu uma cautelar, né? A gente já estamos em contato com o grupo já há algum tempo na reestruturação da nossa operação. Não nos pegou de surpresa essa cautelar, para dizer a verdade, mas é uma cautelar que não afeta a gente. Né, a gente tem a F, essa concursal, tudo isso. A gente não tem acesso ainda ao teor da cautelar, né? A cautelar foi dada em segredo de justiça, então tudo que a gente sabe é basicamente que houve a cautelar. Existem muitas coisas falando na imprensa, acho que nem sei se tudo é verdade, mas a gente mantém um contato direto com a empresa e diário, e a gente já vinha trabalhando a gente, não só nós, a gente participa de um CRA que tem outros investidores, né, numa reestruturação desse CRA, e que consiste basicamente na migração de uma estrutura de CRA para uma estrutura de FIAGRO de terras, né?
Então, como funciona isso, né? Quer dizer, o CRA hoje tem terras, ele tem um saldo Uhum. total, né? Não o nosso, né? Total, pouco mais de 100 milhões de reais. Distribuído em outros. Tem pouco mais de 200 milhões de reais de garantias de terras em AF pelo laudo de avaliação, mais de 170 milhões de liquidação forçada, esses laudos. Então tem uma cobertura muito boa, um LTV altíssimo, assim, né, de mais de 2 vezes e em liquidação forçada 1,7 vezes, mais ou menos. E são terras muito boas e terras muito produtivas. E, inclusive, lá dentro dessa garantia existe uma terra que é uma fazenda de cana, que a gente sempre destacou isso, que não é operacional do negócio de café, é uma fazenda originária lá da família Ruiz, lá de trás, e que, obviamente, conforme eles migraram as operações para o sul de Minas, posteriormente Cerrado e agora Bahia, essa fazenda fica na região de São José do Rio Preto, na cidade de Tanabi. Ela está arrendada para Cófego e faz parte da garantia, e é uma fazenda que o grupo está disposto a se desfazer dela. Então, como funciona isso? Você deixa de ter um CRA com garantias de AF de terras e você passa a ter, e aí tem um passo a passo para ser feito isso, obviamente, cotas de um FIAGRO que é proprietário dessas terras. E como essas terras valem muito mais do que o valor da dívida do CRA, né? Como eu já disse aqui, a diferença disso vira uma cota subordinada cujo proprietário é o Grupo Ruiz. E nesses acordos vai estar previsto, a gente já está no processo de discutir um MOU, né? Está bem avançado nisso, e já vinha antes da cautelar. Vai ter uma dessas fazendas, principalmente essa que não é operacional, estaria disponível para ser vendida, né? E com isso você poder já amortizar um pedaço relevante da operação dos 100 milhões, pouco mais de 100 milhões do saldo devedor total. E as demais fazendas continuariam dentro do fundo, e o fundo receberia, os cotistas do fundo receberiam como rendimento, vão receber como rendimento o equivalente aos juros do CRA hoje. Tá? Então, basicamente, é essa a ideia. Então, não vai ter diferença nenhuma em termos de rentabilidade. Isso é importante, né? Isso é importante, né? Não existe um haircut nem implícito nem explícito aqui. Ainda que as garantias, existe um reforço nas garantias no momento em que você passa a ser cotista de um fundo que já é dono das terras e você não precisa, em caso de não cumprimento do que for combinado, das cláusulas, executar. Você não precisa executar a F, passar por todo o processo que a gente já sabe que, de outros casos que a gente tem na carteira, que não é simples. Então, essa é a ideia da situação. A situação está avançando bem, a interlocução com a companhia está funcionando super bem. A cautelar, ela foi pedida por outros casos que não foi a gente, nem existe nós e outros grupos de credores que já estavam em negociação e que estão reestruturando a dívida, e obviamente o Grupo Russo quer manter o combinado, porque para eles é um bom negócio, né? Como a gente já viu, quando você vai para a execução da terra, a F da terra, é ruim para todo mundo, né? Porque ainda que com uma cautelar, com uma RJ, alguma coisa disso, ainda que você consiga lá declarar a essencialidade do bem e usufruir para esse bem durante um período lá, que é o famoso stay period, em algum momento o credor vai receber essa fazenda e vai poder executar e vender, e isso gera muitos custos, o ativo pode se depreciar nesse processo. Tempo, né? Então é um negócio ruim para todo mundo. Então a ideia é você ter uma renegociação amigável nessa estrutura de FIAGRO, e a gente está bem positivo que vai se concretizar logo. Tá? No caso de APR, tivemos boas notícias. Exato. A gente já vem dizendo aqui que a gente tinha uma notícia boa para dar, o processo demorou muito mais do que a gente imaginava. A gente fez uma venda do CRA, né, ao invés de vender a fazenda, por uma série de motivos principalmente de preferência do comprador. Ele comprou em função da fazenda, mas ele preferiu comprar o CRA. E para a gente também não foi muito bom. E essa foi uma venda que, se você olhar tudo que a gente recuperou porque vamos lembrar que a gente, lá atrás, a gente teve uma operação, um penhor de dinheiro na conta do devedor, que depois
se converteu num arresto desse dinheiro e isso a gente usou esse dinheiro para, obviamente, pagar a operação. Só que do ponto de vista contábil, quando esse dinheiro entrou, ele entrou como juros e gerou uma reserva grande para a gente. A gente não usou imediatamente essa reserva, mas a reserva estava lá. E quando o fundo teve uma PDD, principalmente o caso de Safras, Copagri, essas reservas foram consumidas. Um pedaço relevante delas. Mas, agora, então, quando a gente vendeu agora, se a gente somar esse valor que foi recebido lá atrás, que é mais ou menos 8 milhões de reais para o fundo, mais o que a gente está recebendo agora é muito mais do que o principal da operação. Então a gente recuperou toda a operação, mas contabilmente a gente vai ter um efeito agora no dividendo do próximo mês, e eu quero dizer que em função disso, somente no próximo mês a gente vai ter um efeito disso. Deixar claro. Trouxe essa informação no comunicado. No comunicado, que está disponível, tem o link na carta, está disponível pelos canais, e vai ter um efeito que nos dividendos a gente estima que a gente vai pagar um dividendo de 65 a 85 centavos, aí depende de outras coisas que não simplesmente a questão do grupo APR. Mas é um efeito one time, em função disso. E por isso que a gente vinha construindo aquelas reservas, né? Porque a gente sabia que quando a gente fosse realizar essa venda, a gente tinha que compensar um pouco a reserva que a gente já tinha usado anteriormente, em função da recuperação do crédito lá atrás, entendeu? Então, esse é para deixar bem claro o que aconteceu, é isso. E a partir de agora, então, isso já é passado, a carteira não conta mais com essa operação, que é muito positiva, a gente pode focar em outras coisas aqui na gestão do fundo. Tá? Tem mais algum update? Acho que o Serpado, a gente já tinha dito que a gente tinha conseguido uma decisão em primeira instância, onde dizia que a nossa fazenda não era essencial dentro da RJ, lembrando que a nossa fazenda é uma fazenda de pecuária, que não pertence à usina, que é de propriedade dos sócios da usina, e então ela não é essencial na nossa visão, mas através de um embargo de declaração em primeira instância, houve a reversão dessa decisão, e agora a gente já agravou, já entrou com recurso no TJ da Bahia, para ter, obviamente, a reversão da decisão, para a gente poder continuar com o processo de consolidação e venda dessa fazenda. Então, por hoje é isso? É isso. Bom, pessoal, obrigada e bons investimentos!